partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. Uma hora com o melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio e Vander Luiz. Olá, boa semana, boa noite para você, boa semana, venha para a rede você também. Futebol em Rede no nosso Facebook, espalhando-se para todo o Brasil, aqui na AltV, a TV da internet, aliás, a primeira TV da internet. É verdade. Estamos aí nas redes sociais, né, meu caro Fábio Seródio? Boa noite a você. Boa noite. Boa semana, boa semana. Obrigado. Você está acompanhando o programa pelo Facebook da AltV, pelo Facebook do Futebol em Rede, pelo Facebook do Quartarolo, que ele aprendeu a mexer agora. Aprendi a mexer, rapaz. E pode acompanhar daqui a pouco pelo nosso site, www.futebolemrede.com.br. Foi legal, os caras estrearam também, foi muito legal. Foi legal, os caras estrearam com o Basílio, tá dando repercussão até hoje. E vai ter agora, essa semana, um novo programa. Na quinta-feira a gente conta quem vai ser. Vai ser olha, não é grande surpresa que já é um velho conhecido, mas com histórias fantásticas, sim, que podem ser consideradas. E já tem até o próximo programa. Algumas surpresas. Eu vou falar para você, preparem as luvas. Preparem as porque máquinas. Quinta-feira, as luvas... Não é pra ficar... Não, preparem as luvas. Aí você pensa o que você quiser. Então... Obrigado ao Sérgio Oliveira mais uma vez. Aliás, foi ele que me deu essa dica, me ensinou a mexer nessas redes sociais aí. A gente vai aprendendo aos poucos. Aos poucos a gente Sou meio arcaico, mas eu chego lá. É lógico. Escuta, vamos começar por onde? Pelo clássico? Então, rapaz, você sabe que eu estava vindo para cá? Estava vindo para cá. Exatamente. E vim, e cheguei. Você sabe que eu estava na Fox, aqui a gente não precisa esconder e todos os companheiros são bem-vindos e bem ouvidos por nós. Aqui não tem censura. A gente estava lá, estava acompanhando, fazendo o programa lá, e um repórter nosso lá no CT do São Paulo, e depois ouvindo a Transamérica, o Ivan Drago, que é muito bem informado sobre São Paulo, ele dizia o seguinte: hoje houve reapresentação no São Paulo, porque tem jogo contra o Bahia, lá na Bahia. Deu tempo de vir de Roland Garros? Não, Roland Garros não voltou aí no Rai. Aí o Cuca chegou, eu não vou falar, não vou falar um negócio assim que ofenda, mas ele chegou e bateu na mesa. Acordou, Cuca? Chamou alguns jogadores, não chamou todo o elenco, segundo essas informações que eu reputo de fontes ótimas, fidedignas, bons repórteres nos trouxeram. O Berton, da Fox, e depois o Ivan Drago. Ele chamou alguns jogadores, alguns mais experientes, e isso já vale também para a gente falar sobre o clássico, e falou e cobrou o seguinte: por que é que nós perdemos, nós o São Paulo no caso, por que é que nós perdemos todas as divididas para o Corinthians? Perdeu mesmo? Perdeu. Agora, o problema é que foi escalado errado mais uma vez. Sim, mas até aí tudo bem, mas na hora de dividir é o jogador. Porque colocou o Hernanes de centroavante, ele tirou o Hernanes e colocou o Vitor Bueno de centroavante. Ele fez uma troca e Mas ele não tem centroavante. Sim, mas faz outra coisa, põe um balde, não faz isso. Eu poria o Pato mais adiantado. E na minha opinião, eu também. Se é pra fazer besteira, faz o Pato lá. Não, e o Pato joga. Mexeu errado durante o jogo. Mexeu errado. Ele tirou o Everton para colocar o Hernanes, depois tirou o Igor para colocar outro Igor, depois viu que deu tudo errado, aí colocou o Elinho. Foi uma saraivada. Mas também não chega a dizer que o São Paulo mais uma foi vez totalmente dominado. O Corinthians não foi fez. totalmente. O Corinthians não jogou tanto. Fez pro gasto, ganhou de 1-0. Um ataque, 1-0. É normal. O Corinthians tem sido assim. E o São Paulo foi mais uma vez inofensivo. A única grande jogada de ataque do São Paulo foi uma bola que o goleiro mandou para frente. O Thiago Volpe. Isso. E a bola acabou indo na direção do Pato, quase que o Pato, se o Pato tivesse mais do que 100%, né? Ele está 100%. Não, diz que não está. Diz que não está 100%. Domingo à noite, lá. Aí não estava legal. Não, mas ele teve aquela contusão também grave contra o Flamengo. Vamos descontar um pouquinho. Mas o São Paulo, concordo com você. Urgente precisa de um atacante, urgente precisa de um meio de criação, urgente precisa de algumas coisas. Você está falando de 90% dos times brasileiros. Sim, mas o São Todos Paulo precisam disso. Mas, Cortarolo, no São Paulo é desesperadora a situação. Sim. Os caras acreditaram que os menininhos, que até que são bons jogadores, mas seguram demais a bola, eles não têm habilidade nem experiência para resolver jogo ainda.
Eles precisam de um apoio, e falta o apoio. Aí Mas fica quem? difícil até para os meninos. O Antony, todos eles. Não, mas quem seria esse apoio? O São Paulo precisa se encontrar. Então o São Paulo foi buscar o Hernanes sonhando com esse apoio. Não, Só são que o Hernanes 12 disse que não jogos, está. 12 jogos sem O Hernanes, vencer Itaquera. 110%. Você acha que ele está 110%? Tá, só sei que eu vou enfiar o dedo na tomada, eu não tô sabendo. 220. 12 jogos sem ganhar do Corinthians em Itaquera. Vai completar um ano sem ganhar clássico. Teve aí 2 empates contra o Palmeiras, ganhando os pênaltis, todo mundo fez uma festa. Mas foi melhor do que vinha sendo ano passado. Sim. Mas Não tá tão pior. não adianta pular em cima do pinico. Não resolve nada. É mesmo? O São Paulo precisa melhorar e muito. O Raí estava lá em Roland Garros, acho que nem sabe o resultado do jogo. Alguém deve ter mandado pelo WhatsApp. Não, ele foi convidado, está participando de um congresso. Sim. Tá participando Tá em bom. nome do São Paulo e do futebol brasileiro. Ele Pô, é no um clássico cara. São Paulo e Corinthians. Você eu sabe acho que o não é Raí tem legal. muito nome, né? Sim, Na França, o né? Rivelino foi diretor de futebol do Corinthians, você lembra disso? Lembro. Eu trabalhava como repórter da Jovem Pan. E um quebra-pau que teve entre o repórter e ele, Rivelino, foi que eu cobrava que ele tinha que estar no jogo. E ele não ia. E ele não ia. Até que ele virou pra mim e falou assim, vocês cobram demais. Falei, mas a sua função tá aqui. Minha função do Raí é ser diretor de futebol do São Paulo. Mas ele pediu autorização e foi viajar. Então, eu acho, quem eu deu acho é que não burro. perdeu ontem por causa da Não, ausência mas do ele Raí. tinha que estar lá. Não perdeu Mas por causa ele da tem que ausência do responder Raí. nessa hora. Mas Não, aí também é não muito pode deixá-lo preciosismo. ao Deus dará. Mas é muito Quem era o preciosismo. chefe da delegação? Não. O faxineiro? Seródio, é Não, muito preciosismo não. achar que o São Paulo perdeu. Porque Não, se não ganha, acho, não perdeu mesmo por causa- sem o Raí. Não tem. Não perdeu porque ele foi jogar tênis. Perdeu porque o time é ruim. Mas ele tinha que estar lá. É não minha acho, opinião. não. Não acho que isso ia mudar É muito. Se minha tivesse opinião. melhor. Ele tinha que estar lá. O presidente do clube tinha que estar lá, ele tinha que estar O lá. Leco não estava? Mas nem viu o Leco. Aliás, a última vez. A última notícia que eu recebi do Leco é que ele estava no Clube Pinheiros. Quando? Eu não sei Ontem? que tanto ele vai fazer no Pinheiros. Ele deve ser sócio. Mas ele é presidente de São Paulo. Mas No aí que Pinheiros tá. tem banheiro? Tem. No São Paulo tem. Tem. No Pinheiros tem piscina? Tem. No São Paulo tem. Não, de vez em quando enche de lama lá, mas tem. Mas Tem. Ele é o presidente de São Paulo. Mas aí que tá. A imprensa, a grande imprensa, reclama que é preciso dar autonomia aos dirigentes. Sim. E o Carlos Augusto Barros de Silva, também Eu conhecido gosto como do Leco. Leco, eu acho boa pessoa, gosto Eu também dele, gosto não dele. posso reclamar dele. Aliás, ele queria ser presidente de São Paulo, ele é São Paulino de 4 costados, ele ama o São assina Paulo. embaixo. Agora, Assina tudo isso que você falou, assina embaixo. ele deu autonomia pro Raí, pro Lugano na época, pro Ricardo Rocha, para que esses caras tocassem o futebol. Sim. Aí quando começou a ter algum resultado com o Diego Aguirre, a gente ouvia a seguinte manchete: o Raí revolucionou, porque o Lugano, porque o Ricardo Rocha. Aí quando perde, a culpa é do presidente. Ele deu autonomia para os caras. Mas ele deu autonomia, ele também tinha que dar autonomia pro cara estar junto nessa hora. Porque não adianta Mas ser aí- diretor de futebol e fugir da Não cobrança. fugiu, ele tinha um E compromisso da em outra Paris. vez ele nem deu entrevista, passou que nem Vem Neymar. cá, Não pode, Seródio, eu não vou pode, perguntar a não você. pode, não Numa pode. tarde de Não domingo, pode. outono brasileiro, É noite de domingo. ou noite, Noite. entre Itaquerão e Itaquera Paris. Não, Arena Corinthians. Não, entre Itaquera e Paris, você preferia estar aonde com todo o respeito? Como profissional, já tive em lugar bem pior. Bem pior, Eu isso fui é cumprir verdade a minha também. obrigação profissional depois. É brincadeira, viu, gente? Que já vão começar. Pô, falou mal de Itaquera, que é um Não, grande minha- bairro. eu- Que, aliás, o Corinthians devia homenagear, dando o nome ao estádio, realmente confirmando o Itaquerão. Até porque não vendeu o nome mesmo. Agora vem cá. Você falou muito do São Paulo, aquela coisa toda. Não jogou, Blufo. O São Paulo tem um tabu que é pesado, ele entra em campo, não tem ganhado o clássico, mas eu acho também, veja você como é o futebol. O Cuca chegou e o Wagner Mancini começou a ajeitar a casa, voltou a ser coordenador. Eu acho que a grande sacada do Wagner Mancini, vai parecer uma bobagem, ou talvez não para quem está nos vendo agora, Vamos lá. quando ele colocou o Hudson na lateral direita, ele resolveu um problema. O Igor Gomes no meio campo, a bola rolava. Isso, ele conseguiu resolver. E esses garotos, não é que eles são irresponsáveis, é que eles não sentem o tabu como os outros, porque eles não vêm jogando esse tabu há muito tempo. E outra, eles estão acostumados a jogar juntos. Então foi o que deu liga nesse time do São Paulo. Aí perdeu o Pablo, o próprio Pato ficou contundido, o São Paulo tem tido alguns azares também. Ontem, que eu acho o principal zagueiro de São Paulo, o Arboleda, ele botou a bola naquela bola do Pedrinho, ele
botou a perna, a bola desviou e entrou. Isso foi um acidente. Exato. Trabalho. Então, quer dizer, o São Paulo, em outras palavras, tá cagado, principalmente quando joga no Itaquerão. Podia ter tirado de lá um empate. Só, perdeu pro Baiano Morumbi. Sim. Empatou com o Baiano Morumbi. Não, jogou mal. O São Paulo tá do jeito que você falou, mas é porque precisa mexer. Agora, O Corinthians não o jogou. tabu pesa ou não pesa? O Lógico jogador que pesa. começa a pesar. Quando ele entra em campo, fala, meu Deus, aí toma um gol, Você 6 viu o jogo? minutos. Você viu o jogo? Não foi um grande Eu jogo. tava conversando com o São Paulino, tudo que tava aqui. Começou o jogo, você via na cara dos jogadores do Corinthians aquele negócio. Epa, aqui não. Com fome, né? Com fome. Com fome. Vontade. Então o Cuca tem razão que a dividida era do Corinthians. Todas as bolas, tanto é que o Danilo, não chama Danilo Avelar? Danilo Avelar. Tá abrindo até chapelaria. Mas ele tem jogado bem, viu? O Fagner correu feito Fagner é louco. melhor jogador do Corinthians, melhor em campo. Tá sendo destaque do Corinthians. Atenção, muito rodado. vocês que acham que o Fagner é isso e aquilo, podem Ótimo começar jogador. a morder o tornozelo. O tornozelo não, o cotovelo. Podem morder o cotovelo se conseguirem. porque o tornozelo É o não melhor. morde. Também pode morder. Aliás, ele morde quando é Neymar preciso. morde. O Fagner é o melhor lateral direito em atividade no Brasil. Não tem jeito. Também acho. E para a seleção brasileira, acho que ainda é o melhor, Perfeito, porque o Daniel tá melhor. Alves tá vai, Ele vai, já né? joga até em outra função no Paris Saint-Germain. exatamente. Agora também estão fazendo um... Excelente cursinho jogador, lá, mas também bom já jogador. tá na volta dos 30 e Ganhou poucos. tudo verdade. Não, maravilhoso jogador. Agora o Corinthians não jogou tudo que sabe, jogou bolinha, e não mas mesmo precisou. jogando bolinha, ganhou o Não jogo precisou. merecidamente. Parabéns ao E Corinthians, agora parabéns. vai perder o Pedrinho para a seleção Sim. sub-23. Mas o estilo de jogo do Corinthians é esse, é se fechar e dar uns tapinhas se os caras errarem. E os caras erraram, o Corinthians deu tapa. Por isso que o Corinthians leva vantagem nos clássicos, porque ele joga, ele tenta fazer o gol rapidamente e volta, joga. Não é pejorativo, hein, gente, para você entender. Joga como time pequeno, ou seja, no contra-ataque. Quando ele joga contra um time pequeno, aí o time pequeno joga igual a ele, aí dificulta a vida dele. Sim, Porque agora- tem 11 lá do outro lado para passar. O São Paulo tinha obrigação, porque é um time considerado grande, e é realmente um grande clube, de tentar alguma coisa. Se você olhar o gol do Pedrinho, tinha pouca gente na área. Naquela jogada, numa jogada igual àquela na área do Corinthians, você vê praticamente o time inteiro. time todo. Não tem como entrar. Bom, parabéns ao Corinthians. Parabéns ao Carilli, que não perde clássico, hein? Parabéns Vou ao falar Carilli. pra você. Carilli, quando E merece outra? aplauso, merece aplauso. Quando fala asneira, fala Vem de asneira. 3 vitórias. Atlético Paranaense, fora de casa. Já tá lá em cima. O Deportivo Lara, que é um time pequeno da Venezuela. Vai jogar agora, Mas aliás, adiaram o jogo contra o Goiás por causa disso. Mas tinha que ganhar. Deportivo Lara e ganhou bem em casa, encaminhou a classificação. Agora já está viajando para Venezuela. E ontem no clássico, quer dizer, vai chegar, ó a diferença. O Corinthians vai chegar na Venezuela e nos próximos jogos, depois disso, de cabeça erguida. Aqui, ó. Calma, que Sou tem o eu. Flamengo na Copa do Brasil na terça-feira. Agora, que tô vem. falando agora. O São Paulo chegará como na Bahia? Pedindo aos orixás que o mundo termine em Oh, Babilônia. Deus! Oh, vida! Vou falar pra você, é complicado. É bem em frente lá, você conhece tão bem quanto eu, né? Fonte Nova? A Arena, agora é a Arena Fonte Nova. A Arena Fonte Nova fica em frente aqui, é o Lago, como chama? Que tem os Lago eu não orixás sei. lá. Ali é A complicado. Lagoa do Abaeté. Aí tá os orixás, tudo. Se eu E sou atrás- São Paulo, se eu sou São Paulo, quando eu tiver, aí tem a Avenida Vasco da Dá Gama. um banho. Não, Dá um cuidado banho. que na Avenida Vasco da Gama os caras fazem xixi de noite. Cheiro ruim. Tem a Avenida Isso Vasco não da mudou. Gama. Se eu sou ônibus do São Paulo, eu paro lá, faço os caras descer para conversar com os orixás. Alô, estamos aqui. Herói é capaz de Dá não pra entrar em quebrar um campo. galho. Esse Herói é capaz de não entrar em campo. Agora, gastaram bilhões na construção da nova Arena Fonte Nova, mas aquele curtição continua lá atrás. Você viu o jogo É do uma Palmeiras em judiação. Brasília? Nossa Senhora. O estádio de Brasília, que foi como gastaram uma fama. Não, só um pouquinho. O gramado é vergonhoso. Ué, usa pra fazer festa? Vergonhoso. Aliás, o jogo foi uma vergonha. Palmeiras e Botafogo. Olha, se alguém tivesse vergonha na cara, devolvia o valor do ingresso para todo mundo e falava, ó, Mas não fala disso que tava confusão isso aí. Ih, prenderam o Rony, já soltaram. A empresa dele. Foi uma porcaria. O Palmeiras, tudo que jogou bem contra o Santos, esqueceu. Aliás, Mas por que, o Seródio? Felipão acho que dormiu com o Lucas Lima. Porque ele fez exatamente aquilo que o Lucas Lima está fazendo nos últimos 3 meses. É mesmo? Nada. Nada. Mas até que não jogou tão mal o Lucas Lima dessa Contra o vez. Botafogo de jogo. Mas é que tá, acabei de falar um negócio do Outro Corinthians. Você vai jogo. enfrentar o Santos se atreveu a tentar jogar. Dançou.
O Botafogo ficou esperando também. E olha, O Botafogo é o aquilo. resultado mais normal, mais justo, para mim, teria sido o empate. Sim, só não houve empate porque O VAR... Não, o Bananão começou a história. Sim. O Bananão viu um lance lá, que é meramente interpretativo. Paulo Roberto Alves Júnior é o árbitro. Eu chamo ele de Banana. O Bananão viu o lance, aí ele deu um cartãozinho amarelo pro Davidson, porque o Davidson, os caras falaram, esse cara é chato, amarelo. Não, é fácil dar cartão pro Davidson, né? Aí quando vai começar a partida, aliás, começou a partida, isso que o Recomeçou. Botafogo vai encher o saco. E o Botafogo tem razão em reclamar. Mas, isso é... Não vai acontecer nada, vai mas acontecer. razão tem. Razão Mas tem. aí alguém falou pra ele, ô, para aí que pisou mesmo. Daí Aí ele voltou se sentiu obrigado a dar o a pênalti. tomar uma atitude. E anular o cartão, tá certo. Sim, anular o cartão era justo. Sim. E deu o pênalti. E agora, foi aqui um pênalti meio forçado. Ah, mas pisaram no tornozelo. Sim, pisou, é acidente de trabalho, acontece. Não era pra fazer esse rebu todo. Deu o jogo, o Palmeiras ganhou. Sim. Não acho que foi merecido, acho que o empate era mais justo. E agora vai dar essa confusão com o Botafogo, porque tudo acontece na vida do Botafogo. É verdade, hein? Tudo. Mas ganhou do Sol de América, 1-0. Sim, eu vi o jogo. Você Tudo vê acontece seu no Zé Manuel de Botafogo, Barros. então o Botafogo vai arrumar uma sarna aí pra tentar avacalhar. Mas já, olha, Isso ninguém vai resolver nada Mas você- até dezembro. mas Quando você chegar sabe em como é que dezembro, pode mudar o jogo? Anular tudo, atenção, o jogo não aconteceu, tá anulado, vai jogar de novo. Sabe, a única maneira Como? é o árbitro chegar lá no falar, tribunal e "Eu falar errei assim, tudo." desculpa, eu errei. Isso Ele aí não sabe. vai falar isso. Ele não vai falar, ele falou assim, Ninguém não, vai resolver nada. Hoje o Carlos Eugênio Simon foi brilhante, falou assim, daí perguntaram, e o gesto? E o gesto que ele fez? Falou assim, não, ele vai falar que estava abanando, que tinha uma mosca, então não vai acontecer nada. Agora, o Botafogo Vai segurar tem essa razão em reclamar, e o palmeirense que está nos vendo e nos ouvindo, que fica falando aí, não, mas é a mesma situação do Palmeiras querendo melar o Campeonato Paulista do ano passado. É um direito. É a mesma coisa. Então, Isso é então verdade. deixa. Agora, outra não vai coisa. acontecer nada. Não Vai vai. até a última rodada do Campeonato Brasileiro com essa hipótese. Não. A não ser que precise, né? Daí, Aí o Botafogo vai querer anular o jogo para tentar uma vaga na Sul-Americana. Não, ou então na pra não cair, Libertadores. aquela coisa Não, o toda. Botafogo não cai. Não, agora vem cá. Entendeu? Ô, Palmeiras. Você viu a coletiva do Felipão? Vai ficar Palmeiras e mais alguém. Aí sim. Aí vão encher o saco. O Palmeiras é líder, não exatamente. é? Palmeiras Flamengo, Palmeiras e Fluminense, Palmeiras não sei quem. Ó, a entrevista coletiva do Luiz Felipe Scolari, depois do jogo, né? Ele fala assim, 1-0. E daí? Não vamos ganhar tudo de 4. 1-0. 3 pontos do mesmo jeito, quer dizer... Ele vê futebol desse jeito. Para ele, importante são os pontos. E o Palmeiras tem hoje o aproveitamento. Eu não gosto muito desse negócio de falar em porcentagem, mas 88,9% de porcentagem. Aí São 6 rodadas. isso. Aí eu ia falar esse negócio aí. Ô Sérgio Oliveira, você vai lembrar de mim também. E do ano passado. As pessoas costumam dizer assim, não, falta muito. Não, aí tem 32 rodadas. E o tempo passando. Mas não o tempo acredito que o passando. Palmeiras vai bater o recorde do Corinthians no primeiro turno do Brasileiro. Ó, já tem 16 pontos. Calma, eu Nesse não momento acredito. ele está uma rodada a mais que o Atlético Mineiro, que Eu tem não 4 a menos. Eu não acredito. Não, tudo bem. Calma, eu Eu- não acredito. Ó, só que tem uma coisa. O Corinthians... Hashtag eu não acredito. Ok, hashtag eu acredito. Então pronto. Hashtag eu acredito. Sabe por quê? Porque o elenco do Palmeiras é muito mais forte do que era o elenco do Carille, que fez aquela baita campanha. Sim, e o depois elenco sofreu é. um pouquinho. Não E é com claro. isso... Mas vai tá, tem muita pano pra tem mão. Copa do Brasil, tem Libertadores, tudo Carol, pode atrapalhar. Sabe que eu assisti o Fantástico? Não me diga, você assistiu? E Eu estava aí? vendo o Masterchef. Apareceu o Cruzeiro, o assunto Cruzeiro no Fantástico. Eu vi. Primeiro, o Fred disse que enchia a cara por causa de depressão. Isso foi de manhã na Globo. A depressão é uma doença que Eu a gente até respeita, fiquei, né? eu fiquei solidário com ele. Não, porque é um negócio do mundo Aí moderno, eu é fiquei complicado. eu pensando, mas hoje é o Chapecoense. Ah, Vamos tirar a pressão do time. Não estou enchendo o saco do mano. sim. Aí perde para Chapecoense.
Aí eu tô assistindo o Fantástico, me vem a matéria, que é um escândalo envolvendo a direção do Cruzeiro. E só uma coisa, hein, Fiderode? É um escândalo, é grave. Só uma informação. É o primeiro, só descobriram assim, vai ter mais coisa. Aí um escândalo é grave. E eu fiquei honestamente achando que o Cruzeiro vai, hein? Você acha que vai atrapalhar o campo? Vai. Agora que quando você senta... Quartarolo, você já teve uma filha pequena. Quando a neném tá de fralda e senta na fralda cheia, esparrama. Não tem jeito. Esparrama, não tem jeito, cara. Aí o jeito é limpar. E Judiação, vai né? acontecer que aconteceu uma limpeza no Não, Cruzeiro. agora no final da tarde... 10 jogadores irregulares emprestados por de um empréstimo de 2 milhões de reais. Conselho Fiscal renunciou. Conselheiro vendido. Isso vem em todos os clubes. Tem. Todos! Eu até hoje não descobri porque o cara quer ser conselheiro. Ou por causa do ingresso, por causa da faixa, por causa da bocha, a carteirinha. Por causa da carteirinha. É. Quer dizer, a Avacalhou tem um envolvimento com torcida organizada. Que também não é só lá. Não é só lá. Tem torcedor organizado que é torcedor profissional. O cara trabalha como torcedor organizado. O que me deixou chocado nessa história do Cruzeiro, 18 conselheiros do clube remunerados. Sim. E o Itair, ele tem um salário alto e tem participação nos prêmios, nos bichos. Mas é uma vacalhação. E também quando o time ganha título, troféu, coisa, ele também tem participação. O que é o contrato dele. Esse presidente, com todo respeito, ele tem até o direito de se defender, contar a história dele, eu acho justo. Mas Wagner Pires de Sá. Não é mais Pires, é um balde. Agora, antes dele, o Seródio, houve um presidente lá que rompeu, inclusive, com a organizada, criou um monte de problema e também foi muito pressionado, mas o Cruzeiro ganhou muito. O que pode acontecer à luz da lei desportiva, e que o Cruzeiro está muito preocupado, o pessoal de Belo Horizonte... Não pode vender nem escrever ninguém. Exatamente, a FIFA pode proibir o Cruzeiro de comprar ou vender jogador e pode até perder alguns jogadores. Quanto à justiça comum, a polícia, a investigação, esse é um outro problema a ser resolvido. Quem sabe uma operação lava-jato, entre aspas, para o futebol. Quem sabe uma operação campo limpo para o futebol. O Israel Gímpio, que trabalhou com a gente na PAN, falecido Gímpio, ele dizia, aquela vozinha dele, Quartarolo, o futebol é o maior caixador do mundo, pode crer. Talvez ele tenha razão. Também acho que ele tem razão. Porque realmente, mas agora é muita grana. Ser, lava tudo, tem que ser... A coisa realmente e o Cruzeiro é uma decepção no campeonato. O Cruzeiro é a pior defesa. O time do Mano Menezes, eu nunca vi o time do Mano Menezes tomar tantos gols em pouco tempo. 13 gols. Deu uma chifrada no banco de reserva, você viu? Eu vi só o lance. Os caras perderam a cabeça. Não, e do Fluminense foi... Olha, quando espalha assim... Não, e do Fluminense, eles ganharam um jogo na Copa do Brasil, da Bamba, deram um ataque, fizeram 1-0 e tomaram um sufoco do Fluminense. No jogo seguinte, pelo Brasileiro, tomaram 4. Daí o Mano falou assim, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Ontem ele já chegou a ser vaiado pela torcida, que o considerava um deus. Quer dizer, a situação é muito complicada para o Cruzeiro. Aliás, as duas maiores decepções do futebol brasileiro hoje, no campeonato, são azuis. A decepção é azul. Cruzeiro, que está ali e pode terminar a rodada hoje na zona do rebaixamento. Faltam 2 jogos para serem cumpridos hoje à noite. E o Grêmio está na zona do rebaixamento. Não, concordo. E o Basco? O Basco... O Basco daí, mano. O Tchelódio... O professor Vanderlei Luxemburgo. Tem que fular a bola, fular a bola. O Vander pediu para falar de seleção brasileira, porque você, o mundo não sabe, mas a seleção está reunida no dedo de Deus. Está chegando aos pedaços, está fazendo um frio desgraçado lá. Será? O Vander vai contar para nós. Estamos às vésperas aí da Copa América, mais 3 rodadas do Brasileiro, vem Copa América, obrigação de vencer, e para ajudar no astral, para vencer mesmo, vou anunciar aqui com todo o gáudio. Você gostou do gáudio? Gáudio? Quem é esse cara? Gáudio é uma palavra que levanta as coisas. Aqui, gáudio. Meu caro Vander Luiz e a seleção do Brasil.
Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio, só para lembrar, a seleção brasileira está treinando, viu? Já completou uma semana de treinamento lá na Igreja Comaria. Como a seleção brasileira está... Será que só eu tô com esse pensamento que a seleção brasileira está muito distante? A gente não tem mais aquele interesse. Poxa, deixa eu ver o que falou tal jogador. Ah, você pode falar, mas o jogador tem que entrar em campo, decidir e não tem que ficar falando realmente. Não, mas a gente antes sempre tinha curiosidade, gostava de ouvir o que falava o Rivelino, o que falava o Sócrates, o que falava o Zico, o que falava o Rogério Ceni. Quer dizer, a gente tinha sempre essa curiosidade, que ia falar o Zagallo, até o discurso do Tite anda muito chato, muito cansativo, parece que ele está falando aquela mesma coisa, entendeu? Então a seleção brasileira continua muito distante do torcedor. E uma semana depois, o que tem de novidade? Que a partir desta terça-feira o Tite vai ter 11 jogadores, porque com a chegada agora do Alexandre, com a chegada do Thiago Silva, a seleção finalmente terá 11 jogadores para poder treinar. E vamos ver como é que vai se comportar o Brasil aí. E tem um amistoso contra o Catar, hein? Dia 5 de junho em Brasília, para você que não está sabendo. E quem não tiver a oportunidade de ver o Catar jogando contra a seleção brasileira, vai ser um pouco difícil encontrar a imagem, né? Mas o Catar depois vai jogar contra o Madureira. Poxa, e a seleção brasileira? Será que só eu que estou assim com birra da seleção brasileira? Ou ela está meio esquecida, realmente não está conseguindo motivar a gente, hein? Camisa do quem? Cruzeiro. Do Cruzeiro e do Grêmio, azulão. Olha, a seleção hoje teve a apresentação do Thiago Silva, que antecipou em... Ele veio? Veio. Não, faz isso não. O Thiago Silva chegou com o problema que ele fez a artroscopia num dos joelhos. A artroscopia não é uma operação, uma cirurgia tão invasiva, o cara se recupera em 20 dias. E a seleção está contando com isso para ver se ele pode disputar a Copa América. Porque ele é um jogador importante na cabeça do Tite. Aliás, o Tite ama o Thiago Silva e se ele estiver bem, ele será titular da seleção de novo. Tá bom. Né? E aí já falamos do Vasco, mas não falamos do Flamengo. O Vasco tem que folhar a bola, porque tá 1-0. Para eu, baralho. E aí o Flamengo ganhou com 2 gols. Aliás, com o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, 3-2. Olha só. Mas ele que sempre foi bom de cabeça. Ele sempre saiu bem. Eu achei que a cabeça dele não era muito legal. Não, ele sempre foi um bom cabeceador. Aí a torcida tava gritando, Abel, burro, Abel, burro. Mas chegou até o final. Abel, não precisamos de você. Aí... E o Abel respondeu. Mas os jogadores que fizeram bonito. Não, ele falou assim, a torcida diz que o Flamengo não precisa de mim, mas os jogadores precisam. Mas os jogadores fizeram legal. Mas tá difícil a situação dele, viu? Tá difícil, mas parabéns aos jogadores do Flamengo. Olha... assim que se compõe. Ele não vai se segurar, porque se ele não fizer uma trégua, há uma ditadura das redes sociais, tudo bem, com todo respeito. O Flamengo vai passar pelo Corinthians na Copa do Brasil. Não, ele tem agora, domingo, Fortaleza, depois ele tem o Fluminense. Não, ele vai jogar contra o Corinthians na terça-feira, dia 4. Mas domingo ele tem o Fortaleza. Então, mas aí ele joga contra o Corinthians. Sim, mas eu tô falando do brasileiro. Ele tem Fluminense depois e encerra contra o CSA. E no meio disso tem o Corinthians. Corinthians e Fluminense são jogos em que ele pode cair. Se cair, cairá contra o Fluminense. Porque agora... Porque aí o Fluminense, o tal do João Pedro lá, capaz... Nossa, faz gol de tudo quanto é jeito. Agora, olha, não dá para entender, a não ser que seja uma coisa orquestrada. Porque todo mundo, quando ganha... critica o Abel. Quando perde é o Abel. Quando empata é o Abel. Quando perde o pênalti é o Abel. Quando o goleiro falha é o Abel. Quer dizer, não tem mais jeito. O clima entre eles não existe. Parece que está dormindo em quarto separado. Já acabou. Não tem mais relação. Né? Daqui a pouco vai mandar ele para a praia. Fazer o quê? Não adianta. Aí não adianta. Não volta. Chelsea Arsenal. Final da Liga da Europa vai acontecer na quarta-feira lá no... Em Baku. Aonde? No Azerbaijão, em Baku. Às 15h30. Eu torço pro Chelsea e vou torcer pro Chelsea, obviamente. Por que você vai torcer pro Chelsea? Eu gosto do Chelsea. Bom, pensei que você tinha algum motivo especial. O Davi Luiz joga lá. Eu acho bom jogador. Bom jogador. Sim. William, apesar de ter comprado uma casa em Orlando de 1 milhão, ela vai pancar. Ele tem dinheiro para comprar, o que você tem que ver com isso? O Severino, o pai dele, não gosta de Orlando. Ele gosta de outro tipo de parque de diversão. Eu sei disso.
Eu sei. Mas o filho dele tem dinheiro, comprou uma casa legal, Mas não é boa bem sorte. Disney. O Severino não é bem Disney, viu, William? Ah, meu Deus do Não é céu. Disney o parquinho dele, é outro. É que depois de velho, a gente volta a ser criança. Então a Disneylândia... aliás, a Disneylândia é uma coisa pra adulto, né? Severino, um beijo pra você. É, ele vai te processar. Ué, Eu também vou torcer pelo Chelsea por esses brasileiros, mas o Arsenal, né? Tá na hora de ganhar alguma coisa, hein? o Arsenal, que era do técnico que era do Paris Saint-Germain. O Emery. O Unai Emery. Se ele ganhar, eu quero ver os caras do Paris Saint-Germain, cara de bunda que vão fazer. Mas a Liga Europa, né? Se bem que o... Aí daí, o Paris Saint-Germain não Nem ganha isso- nada, ganha nem o isso campeonato chegou. francês. Não, nem isso chegou, né? O Paris Saint-Germain ganhar o campeonato francês é como... Como vou explicar aqui? É uma obrigação. É claro que é obrigação. Não tem outra Só coisa. tem ele. Só tem ele. Só tem um time. Ô, Sérgio Oliveira, estamos encerrando? Lógico, estamos encerrando. Aê, Um estamos- beijo pra vocês. Olha, até a próxima edição do Futebol em Rede. Venha pra rede você também, junto conosco aqui ao vivo no Facebook, no nosso particular, do Fábio Seródio, da AltV. Não, ainda não Obrigado aprendi, à Bruno. AltV ainda pela recepção que teve conosco nessa nossa volta aqui. E boa semana para todos vocês. Tem Copa do Brasil, tem um monte de coisa aí no meio que a gente vai acompanhar Chega. com você. Venha pra rede. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.